Senhor, meus queridos irmãos. Vamos para a nossa lição de número 11, então, o amor fraternal. A família de Isaac. Vamos falar sobre a família de Isaac nesta oportunidade. A nossa introdução diz assim: Obadias é o menor livro do Antigo Testamento, situado no bloco dos profetas menores. Devido ao seu tamanho, ele é por vezes negligenciado. Em seus 21 versículos encontramos grandiosas lições carregadas de ensinamento para o povo de Deus. No brado deste profeta, extraímos alertas solenes e juízos severos que precisam ser evitados. O livro do Obadias tem uma mensagem urgente, oportuna e necessária para a família, a igreja e as nações. Na lição de hoje, viajaremos em 1500 anos de história e veremos sobre as consequências desastrosas de um relacionamento familiar desequilibrado. O primeiro ponto diz assim: contexto histórico. O tempos de destruição e caos. O tempo em que Obadias profetizou, provavelmente após a queda de Jerusalém, em 586 d.C. Era um período extremamente sensível e turbulento. Nações perdiam seu poderio, enquanto outros surgiam no cenário mundial, com grandes potências. Um exemplo deles é a Babilônia, de Nabucodonosor, que destruiu Jerusalém e levou cativo. No centro deste caldeirão estava Israel e outros povos que viviam em tensão constante, sendo um dos principais os edomitas. Os hebreus sempre conviveram com os povos de Edom, desde a saída do Egito até os tempos de Jesus. Herodes era da Edomeia, nome grego para os edomitas, estando este situado na parte sul do território judeu, abaixo do Negev. Os edomitas possuíam muito da cultura judaica, sendo por vezes vasalos dos hebreus. Apesar de toda essa proximidade, os edomitas possuíam muitas características religiosas dos povos das circunvizinhas. Cananeus, filisteus, moabitas, amonitas influenciaram muito da religião e da cultura de Edom. Ódio que ultrapassou os séculos. Obadias, em seus oráculos, pinta com cores fortes o drama do ódio dos edomitas aos judeus. Os edomitas eram os descendentes de Esaú e Judá eram os descendentes de Jacó. Esaú e Jacó eram irmãos gêmeos, portanto, essas duas nações nasceram do mesmo ventre. A guerra entre as duas nações já fora prevista por Deus desde o ventre de Rebeca. Os dois bebês lutavam um contra o outro no ventre da mãe, de modo que ela consultou o Senhor a esse respeito. Por isso está acontecendo comigo? Perguntou ela. Respondeu o Senhor: os filhos em seu ventre se tornarão duas nações. Desde o começo, eles serão rivais. Uma nação será mais forte do que a outra e seu filho mais velho servirá ao filho mais novo. Durante toda a narrativa bíblica, são inúmeros os relatos de desavença entre os hebreus e os edomitas. Um dos mais marcantes é o relato em Números, onde os israelitas que vagavam no deserto após sua libertação do cativeiro do Egito pedem para o rei de Edom passagem por suas terras. Os edomitas negam e os atacam, mesmo Moisés usando como alegação o fato de serem irmãos e os edomitas, conhecedores das dores dos israelitas no cativeiro egípcio. Edom os atacou ferozmente. Os pais e as suas predileções. Na inabilidade de Isaac e Rebeca, acabaram provocando ciúme nos filhos e abrindo uma brecha para o ódio, que não cessou de arder com o passar dos tempos. Talvez esteja se perguntando a razão de usarmos Obadias, um dos últimos livros do Antigo Testamento, para relatar a história de dois irmãos que viveram mais de um milênio antes. No entanto, apesar da distância dos acontecimentos, Obadias é o livro perfeito para observarmos o quanto este ódio ultrapassou as gerações e marcou filhos e netos. Tudo começou com um erro de Isaac e Rebeca, pais de Esaú e Jacó. Esses pais cometeram o grave erro de ter preferências por um filho em detrimento do outro. Isaac amava mais Esaú e Rebeca tinha predileções por Jacó. Esta falta de sabedoria dos pais plantou no coração dos filhos a semente maldita da inimizade, do ódio e da competição. Este ódio trouxe profundas feridas na vida dos pais, separou os irmãos e agravou as gerações, a ponto de agora os edomitas se juntarem com outros povos para oprimir, escravizar e matar os judeus.
é importante nós observarmos aqui que quando a mãe dessas crianças viu algo diferente no seu ventre, as crianças lutavam dentro de si, ela consultou a Deus e Deus disse para ela: 2 nações estão no teu ventre. O maior, que seria o Esaú, servirá o menor, que seria o Isaque. Eu fico imaginando que Isaque era um homem espiritual, mas parece não ter aceitado muito essa questão de Deus haver escolhido o Jacó em vez do Esaú, porque ele tinha um carisma muito grande pelo filho mais velho, por ser justamente o primogênito, mesmo que Deus já havia dito que o maior serviria o menor. Então, quando nós ultrapassamos, quando nós fizemos as nossas escolhas e não as escolhas de Deus, e isto pode nos custar um preço muito alto, muito caro, como custou para este pai e para esta mãe. E para essa nação também, né? A nação que descendeu os filhos de Esaú, que eram Edom ou os Edomitas. Você vai ver que quando o profeta profetiza aqui, ele estava profetizando o juízo de Deus sobre a nação. E ela deixou de existir no ano 70 da nossa era cristã. O último relato que se tem dos Edomitas é antes da destruição de Jerusalém no ano 70 pelo general Tito. Depois disso não se ouve mais falar sobre os Edomitas, cumprindo-se então o que Obadias havia predito. Então, mas tudo começou aonde? Tudo começou justamente em casa, né? Um homem como Isaque, que era um homem espiritual, não deu atenção ao que Deus havia dito para a sua esposa, que o menor seria o maior, ou seja, o maior serviria o menor. E Isaque, então, ele tinha, na verdade, um carisma muito grande por Esaú. Esaú era provavelmente um moço forte, era um moço ágil, rápido na caça, um homem de decisões, um homem hábil, um homem valente, provavelmente. Jacó parecia ser mais um homem mais pacato, mais calmo, mais manso, era mais caseiro. Todavia, o que prevalece é o que Deus escolhe, né? Sempre devemos olhar para o que Deus escolhe, não para o que o homem escolhe. Então, Deus havia já escolhido no ventre o Jacó. E parece que Isaque não aceitou isso muito bem. E isso trouxe umas consequências muito grandes, nós vamos ver aqui na sequência da lição. Bênção que se tornou maldição, milagre para a infertilidade. Apesar de Deus ter prometido para Abraão que por meio de sua descendência uma grande nação se formaria, e ele, consequentemente, seria o pai de uma multidão, todas as esposas dos patriarcas, por exceção de Lia, enfrentaram períodos de infertilidade. Filho era sinônimo de segurança, continuidade e de crescimento. Um casal sem filhos teria uma velhice incerta, seus bens distribuídos pelos parentes próximos. Diferente do seu pai, Isaque não buscou usar mecanismos humanos para ajudar a Deus, pelo contrário. Isaque orou ao Senhor em favor de sua mulher, pois ela não podia ter filhos. Durante 20 anos, Isaque orou e seu pedido foi atendido pelo Senhor. Seus filhos gêmeos eram o marco do bem-grado de Deus. Então, levaram 20 anos, desde o casamento até a data em que ela gerou, se passaram 20 anos em que eles oraram constantemente a Deus para que Deus desse solução a um problema, né? Que era a infertilidade da sua esposa. Isaque e Rebeca oravam 20 anos para ter filhos, pediram em humildade e muita súplica. Por caprichos pessoais e vaidade tola, esse casal transformou uma bênção em um grande problema. Eles não cultivavam amizade entre os filhos. Em vez disso, jogaram um contra o outro em várias oportunidades. Incessantemente fizeram 2 filhos rivais e não parceiros. Foi plantado no coração desses 2 meninos a disputa e não o companheirismo. O casamento de Isaque e Rebeca estava desgastado. Certa feita, Isaque mentiu sobre Rebeca para poupar a sua vida, cometendo o mesmo erro que seu pai. O diálogo entre eles estava morto. Rebeca escutava Isaque atrás da porta, não confiando no seu marido. Eles não se assentavam mais para conversar e tomar suas decisões.
O distanciamento do casal abriu também um fosso no relacionamento dos filhos, pois Isaac preferia a Esaú e Rebeca a Jacó. O pior é que essa inimizade se espalhou entre seus descendentes. Erro ao tentar ajudar a Deus com um jeitinho humano. Deus havia predito a dominação de Jacó. Deus, na sua soberania, havia determinado que o filho mais velho serviria o mais moço. A linhagem do Messias passaria por Jacó e não por Esaú. A escolha divina é baseada totalmente na graça e não nos merecimentos. Não podemos insurgir-nos contra os propósitos soberanos de Deus. Assim como não precisamos dar uma mãozinha para o Senhor. Ele é poderoso para fazer cumprir seus planos eternos. Isaac e Rebeca erraram em suas atitudes. Ambos deixaram de confiar em Deus, se afastaram como casal dividido, também seus dois únicos filhos. Todas as vezes que tentaram tomar os rumos da vida em nossas próprias mãos, descrendo da providência divina, atropelamos o processo, causamos muitos males. Isto não é diferente hoje no meio das famílias, né? Essa individualidade, essa falta de comunicação ou esse apreço por um mais do que por outro pode abrir um processo crítico, como foi o caso aqui. Falta de direção dos pais fez com que os filhos se perdessem. Esaú desprezou seu direito de primogenitura, pagou um alto preço por um jantar. Jacó se mostrou ambicioso e trapaceou seu irmão. Jamais alguém pagou um preço tão alto por uma sopa. Neste episódio, vemos que Esaú demonstrou ser um jovem profano e rejeitou sua herança por um prato de lentilha, deixando claro que era alguém totalmente entregue aos desejos carnais. Decisões precipitadas, irrefletidas, escusas e materialismo vão desaguar em uma vida destruída. Mais tarde, o escritor aos Hebreus disse que ninguém seja fornicário ou profano como Esaú, que por um manjar vendeu o seu direito de primogenitura, porque bem sabeis que, querendo ele ainda depois herdar a bênção, foi rejeitado porque não achou lugar de arrependimento, ainda que com lágrima o buscou. Causas e tal. Os valores espirituais não tinham importância para Esaú. Ele demonstrou isso ao barganhar sua primogenitura por algo tão irrelevante. Infelizmente, em nossos meio descendentes espirituais de Esaú, eles são pessoas que não se deleitam com as coisas de Deus e trocam seus princípios eternos por qualquer banquete terreno. Não troque nem negocie aquilo que Deus te deu. É tempo de você valorizar muito mais as coisas de Deus e jamais aceitar as propostas do inimigo. Nós vimos que esse moço não valorizou, não tinha princípios morais. Esse moço era um moço mundano, né? Então ele vai dizer, ninguém seja fornicário ou profano. Fornicário está relacionado à relação sexual fora do casamento. E profano é aquele que despreza ou ofende as coisas santas de Deus. Então, esse moço tinha essas qualidades negativas, ao contrário de Jacó, que via na primogenitura uma bênção de Deus. Ele queria a bênção, ele queria a promessa, ele queria ser abençoado por Jacó, usando ele de astúcia, né, para conseguir isso mesmo, porque Deus já tinha prometido. Era só esperar em Deus, confiar em Deus, que no tempo Deus haveria de dar uma maneira, né, toda especial para que concretizasse o seu plano, pois na verdade era Deus quem tinha prometido e não Jacó. No decorrer da vivência desses irmãos, o ódio se agravou. Após Jacó enganar seu pai e astuciosamente usurpar a bênção de Esaú, esse desejou ardentemente matar o seu único irmão, aquele o qual ele tinha dividido o ventre. Essa hostilidade que Esaú cultivou por Jacó, apesar do perdão vivido entre os dois, nunca cessou entre a sua descendência. Pelo contrário, ela foi avolumando a ponto de mais de 1.500 anos depois, Deus dizer através do profeta Obadias que o seu juízo seria derramado contra os edomitas por terem sido cruéis contra o seu irmão. Obadias mostra que ninguém escarnece dos princípios divinos, pode sentir-se seguro. O orgulho precede a ruína e Deus
zela pelo seu povo. Que Deus abençoe você em nome de Jesus. Vamos para a conclusão. Ao confrontar e analisar a história de Esaú e Jacó, são muitos os pais e mães que de forma insensata deixam que suas preferências produzam marcas nos filhos. Além dos princípios paternos, podemos extrair outros ensinamentos desta família patriarcal. À semelhança de Jacó, muitos possuem dificuldades com a integridade e vivem de enganação. Integridade é um pilar inegociável da fé cristã. Outros, imitando Esaú, não dispensam o valor necessário às práticas espirituais e vivem vidas distantes das promessas de Deus. Por meio da vida de Isaac e Rebeca, notamos que o quão profundamente é que o casal viva em comunhão e sintonia, criando os filhos em concordância, zelando para que não haja nenhuma brecha presente nesta relação. Que Deus abençoe a todos no nome de Jesus.